só porque tem assunto que está acontecendo no momento. Operação da Polícia Federal. Nossa manchete agora do site da CNN. Polícia Federal faz a operação contra grupo que planejou matar Lula, Alckmin e ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa organização criminosa idealizou um plano para impedir a posse do governo eleito em 2022. Agentes cumprem mandados em 3 estados e no Distrito Federal. Reportagem que ainda está em atualização, mas já trazendo para vocês as primeiras informações que temos agora. É uma operação que mira essa organização que planejava um golpe de Estado para impedir a posse do presidente Lula. São 5 mandados de prisão preventiva que são cumpridos e 3 mandados de busca e apreensão, além de 15 medidas cautelares. Onde esses mandados estão sendo cumpridos? No Rio de Janeiro, Goiás, Amazonas e Distrito Federal. Segundo a Polícia Federal, os investigados são, em sua maioria, militares, com formação em forças especiais. Eles teriam planejado os assassinatos de Lula e do então vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, no dia 15 de dezembro de 2022. O planejamento operacional da organização era denominado como Punhal Verde e Amarelo. Quem também estava na mira desse grupo? Um ministro do Supremo Tribunal Federal que vinha sendo monitorado. A ideia desse grupo seria prender esse ministro e executá-lo. Não foi divulgado pela Polícia Federal qual seria esse ministro da Suprema Corte alvo desse grupo. É a operação que está agora em andamento, mandados de prisão e de busca e apreensão sendo cumpridos nesse momento nos estados do Rio de Janeiro, Goiás, Amazonas e Distrito Federal. Pedro. Muito provavelmente o ministro não teve o nome divulgado porque não foi avisado a tempo pela Polícia Federal. Então, imagino eu que a cautela vai ser avisar o primeiro-ministro para que ele tome conhecimento dessa operação para depois efetivamente divulgar o nome dele. É evidentemente que quando a gente tem uma notícia como essa, a primeira pessoa que a gente pensa é o Alexandre de Moraes, que virou um inimigo desse grupo político. E né, já Carol? Temos a confirmação por parte do Elijonas Maia, é quem daqui a pouco vai estar inclusive conosco, trazendo mais detalhes sobre essa operação, Pedro, de que de fato é o nome do ministro Alexandre de Moraes que aparece nessas investigações. Pronto, Elijonas super rápido já confirma pra gente, claro. Telcuri, perdão. Elijonas Maia também vai estar conosco, mas quem confirma a informação é o Telcuri, que daqui a pouquinho também conversa mais conosco. Mas já a confirmação aqui do Telcuri de que o nome do ministro do Supremo Tribunal Federal é Alexandre de Moraes, confirmando aqui o que seria a nossa expectativa. Carol, e tem um detalhe que me chama muita atenção nessa história. Aqui a gente tem um bom resumo feito pela CNN rapidamente sobre o que está em jogo, mas na divulgação do governo federal, da Polícia Federal sobre o que aconteceu, olha só o que eles dizem. O planejamento elaborado pelos investigados detalhava os recursos humanos e bélicos necessários para o desencadeamento das ações, como o uso de técnicas militares operacionais avançadas, além de uma posterior instituição de um gabinete institucional de gestão de crise, a ser integrado pelos próprios investigados para o gerenciamento de conflitos institucionais originados em decorrência das ações. Ou seja, era de fato um plano com quanto custaria, quais seriam as técnicas necessárias, quais seriam as pessoas necessárias para efetivamente dar um golpe de Estado e eventualmente levar à morte dos que comandavam a nação àquele momento, Lula, Alckmin e agora Alexandre de Moraes. Além do que, o plano, como traça a Polícia Federal, tinha o objetivo de impedir a posse desse grupo e efetivamente tomar o país de assalto na virada do ano de 2022 para 2023. Mais um plano que parece ser paralelo àquele que foi revelado pela própria Polícia Federal. Não sabemos ainda qual era a interlocução de um plano para outro, mas esse plano é muito grave porque ele envolve militares com formação em atividades especiais, não são militares do baixo clero do Exército Brasileiro. São militares que têm uma formação especial. Então, veja só a importância disso. Não é à toa que o Exército está acompanhando o cumprimento dessas medidas, como os mandados de prisão e busca e apreensão, porque há militares envolvidos e possivelmente parte deles da ativa. Será que temos Telcuri para conversar conosco?
O Telcuri, nosso analista de Brasília, também vai trazer para a gente as informações. Ele quem confirma que o ministro citado é o ministro Alexandre de Moraes. Aqui já a atualização do site da CNN. Agora sim, Telcuri está conosco. Tel, você acompanhando muito de perto também essa operação da Polícia Federal que está em andamento. Pedro Duran traz para a gente essa possibilidade de conexão entre investigações e ações que estão em andamento aí em Brasília, diante de fatos recentes da nossa história. A gente já consegue trazer, por exemplo, uma ligação entre o que está acontecendo e outras investigações. Temos, por exemplo, também nomes dos envolvidos nesse planejamento apontado pela Polícia Federal? Por enquanto não, ainda os nomes ainda não foram divulgados, mas a informação que a gente tem por meio do Eli Jonas Maia, repórter aqui da CNN em Brasília, é de que todos os mandados de prisão já foram, cumpridos pela Polícia Federal. Então, foram cumpridos mandados tanto em Brasília quanto também no Amazonas, em Goiás. Foram esses mandados que foram cumpridos pelos investigadores, pelos agentes da Polícia Federal. Um plano, então, que envolvia, entre outras coisas, o assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. À época dos fatos que são investigados pela Polícia Federal, isso teria acontecido, a ideia do plano era que ele fosse concretizado em dezembro de 2022, logo depois da eleição, da vitória de Lula e Alckmin contra a chapa de Jair Bolsonaro e Walter Souza Braga Neto. Então, num período em que acontecia a diplomação dos dois, presidente e vice-presidente eleitos da República. Havia também a intenção, de acordo com essa notícia divulgada pela Polícia Federal, da prisão e execução de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que a gente confirmou, o ministro Alexandre de Moraes, que vinha sendo monitorado. Com relação a relações, Carol, essa pergunta que você me faz, a Polícia Federal deixa claro nesse release, nessa informação que foi divulgada, que esse ministro do Supremo Tribunal Federal, a polícia não faz menção ao nome do ministro, a gente confirmou a informação de que é o ministro Alexandre de Moraes, responsável por uma série de investigações no Supremo, investigações que miram tentativa de golpe de Estado, que miram a atuação do núcleo duro do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, de esquema de arapongagem, cartão de vacinação fraudado, joias sauditas, uma série de investigações que miram o núcleo e pessoas próximas ao ex-presidente da República. A informação divulgada pela Polícia Federal diz o seguinte: ainda estavam nos planos a prisão e execução de um ministro do Supremo Tribunal Federal que vinha sendo monitorado continuamente, caso o golpe de Estado fosse consumado. Essa menção ao monitorado continuamente mostra uma relação com outros casos que tramitam no STF. Lembrando que há uma investigação que apura uma tentativa de golpe de Estado, quando a alta cúpula do governo com integrantes das Forças Armadas se reuniram por mais de uma ocasião para discutir alternativas à vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, caso acontecesse nas eleições de 2022, nas eleições daquele ano. Houve reuniões prévias e posteriores a essas a eleição de 2022, quando o atual presidente venceu o ex-presidente que buscava a reeleição. E nessas reuniões discutia-se a possibilidade de alternativas a uma eventual vitória de Lula. Muitos desses integrantes, e isso foi gravado em vídeo e estava no notebook, estava no computador do tenente-coronel do Exército, Mauro Cid, que hoje mesmo vai prestar depoimento à Polícia Federal. Essa reunião foi gravada e estava no computador do tenente-coronel do Exército, Mauro Cid. Isso fez com que os comandantes das Forças Armadas fossem chamados para prestar depoimento na Polícia Federal. Houve aquela informação de que comandantes do Exército e da Aeronáutica deixaram muito claro ao presidente que ele não poderia embarcar em uma tentativa golpista, que isso não poderia estar nos planos do governo. Houve uma tentativa de viabilidade jurídica disso por meio de
de uma abordagem dentro dessa reunião para que a Advocacia Geral da União buscasse alternativas legais para tentar reverter esse resultado, ao que foi respondido que não havia essa possibilidade, que isso estava fora do escopo. Então, aquilo ali já traz um pouco do que é algo que deve ser casado com essa investigação. E eu faço a menção ao monitoramento constante, monitoramento contínuo, em que há essa menção na nota da Polícia Federal, porque havia também a informação nas investigações do Supremo que ministros eram monitorados com frequência, não só no caminho ao trabalho, mas na casa deles havia sempre um monitoramento por parte desses suspeitos e investigados lá no Supremo Tribunal Federal. Daí pode haver uma relação com outros casos.